Bom dia! Bom dia, bom dia! Por onde eu ando, sinto sua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? Me ajudas a acertar, da tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado coração, coração, sagrado coração. Por onde eu ando, sinto sua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? Teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado coração, coração, sagrado coração. Esconde-nos, Senhor, dentro do seu sagrado coração. Envolve-nos. O teu amor me protege. És o meu porto seguro. O melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado coração, coração, sagrado coração. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Repete comigo, Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ótima sexta-feira para nós, nesse Café com Pão da Palavra, mais uma vez aqui, partilhando a nossa história,
nossa intimidade com a palavra de Deus, porque afinal de contas é isso que muda a nossa história, muda a nossa vida. E eu convido você para compartilhar essa live. Aqui nessa asa delta que tem aqui embaixo, esse triângulozinho, clica nele e avisa mais pessoas que nós estamos aqui. Quero cumprimentar minha querida Edna, de Dourados, Mato Grosso do Sul, que já me mandou aqui, bom dia, abençoada, bom dia, minha lindeza querida, Deus te abençoe, te guarde, e que Jesus esconda a sua vida no seu sagrado coração. Amém, mulherada linda que eu amo? E hoje, dia 12 de junho, nós celebramos o dia do Sagrado Coração de Jesus. Por que a igreja celebra hoje? Não é que é todo dia 12 de junho, não é, tá? É uma data móvel da nossa igreja católica, que terminando o Corpus Christi na quinta-feira, tirando essa sexta-feira próxima, que no caso é hoje, dia 12 de junho, celebra-se o dia do Sagrado Coração de Jesus. Essa espiritualidade fortíssima que foi dada para Santa Maria Margarida Alacoque, na Idade Média, onde Jesus se mostrou para ela, né, com o coração, arrancando o coração do peito, exatamente essa imagem aqui. Em cima tinha uma cruz, em volta tinha uma coroa de espinhos, e esse coração pulsava. Deixa eu colocar aqui as 12 promessas que eu tinha colocado e sumiu do Sagrado Coração. Calma aí, que eu vou falar para vocês. E falou para Santa Margarida Alacoque 12 promessas para quem viver essa espiritualidade. Que maneira, Luciana, que eu vivo essa espiritualidade? Primeira coisa, toda primeira sexta-feira do mês, você vai na Santa Missa, comunga pelas intenções do Santo Padre, o Papa, das almas dos fiéis que padecem do purgatório, em estado de graça, estando confessada, estando zerada a sua quilometragem, viu? E aí você vai receber essas 12 promessas. Por exemplo, hoje aqui em Paraty, a Santa Missa é 18h20, na Igreja do Rosário. Então, se eu for lá nessa Santa Missa, com estado de graça, estando confessada, estando aí, ó, né, flutuando nas nuvens, como a gente fala, o Senhor tem para nós essas 12 promessas que eu vou ler para vocês agora. Primeira promessa, se você fizer isso, tá bom? Darei aos devotos do meu Sagrado Coração todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Essa é a primeira promessa. Segunda promessa, eu estabelecerei a paz na sua família. Terceira promessa, vou consolá-los em todas as suas aflições. Quarta promessa do Sagrado Coração de Jesus, sereis o seu refúgio. Sereis o seu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da sua morte. Quinta promessa do Sagrado Coração de Jesus, derramarei abundantes bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. Licença, gente. Alergia. Ui. Meu Deus. Desculpa. Darei abundantes bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. Ou seja, a tua vida profissional vai ser abençoada. Sexta promessa do Sagrado Coração de Jesus. Os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Sétima promessa do Sagrado Coração. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. O que é a alma tíbia? Aquela alma que começa e não continua as coisas, que procrastina, que não leva a sério nada, começa e não leva a sério, não finaliza. Isso é a alma tíbia, tá bom? Jesus tira a nossa tibieza, nos dá constância, firmeza. Oitava promessa do Sagrado Coração de Jesus. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito, né? Versículo não. Nona promessa do Sagrado Coração de Jesus. Abençoarei os lugares
aonde a imagem do meu Sagrado Coração for exposta e venerada. E eu tenho um testemunho para contar para você da imagem do Sagrado Coração que aconteceu na minha casa. Por isso, não saia da live, fica aí que eu vou contar para você, tá bom? Então, ele vai abençoar a casa, o ambiente, aonde for entronizado o seu Sagrado Coração. Venerada, né? Darei, versículo, tô com versículo na cabeça. Promessa número 10. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. 11ª promessa. Os nomes daqueles que propagarem essa devoção serão escritos no meu coração e jamais serão apagados. E a promessa de número 12, a última promessa: prometo na excessiva misericórdia do meu coração que o meu amor todo-poderoso concederá a graça da perseverança final aos que comungam nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos. Não morrerão sem os sacramentos e sem o meu refúgio. Que coisa linda! Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Então eu partilhei aqui com vocês essa linda partilha de Santa Margarida Maria Alacoque dos 12 promessas do Sagrado Coração. Lu, eu perdi o começo da live. Como é que eu faço para ouvir depois as 12 promessas? Assiste no meu canal do YouTube. Eu terminando aqui, essa live sobe pro meu canal do YouTube. Doutora Luciana Psicóloga. Ou Luflix Psicologia e Fé. Tá bom? Você pode depois acompanhar toda essa live, inclusive, no meu canal do YouTube. Beleza? Maravilha! 12 de junho, no Brasil, nós celebramos também o Dia dos Namorados. Só que não tem nada a ver com liturgia, nem com a igreja, nem com proposta de fé, tá bom? Essa data do 12 de junho foi instituída em 1949 pelo publicitário João Dória, tá bom? Vai lá na história para você ver, para aquecer as vendas daquela empresa que ele era publicitário. Instituiu no dia 12 de junho o Dia dos Namorados, véspera do dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? O santo que intercede aí pela mulherada, pelos homens também que querem casar. Então não tem nada a ver com a liturgia, é apenas e meramente uma data comercial, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, não tem nada a ver com o tempo litúrgico que a nossa igreja vive, tá bom? Só a título de informação e a título de conhecimento. Aguenta aí, seja uma pessoa que persiste, não sai da live, ela é rapidinha, 40 minutinhos. Eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha casa, da intronização do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Aconteceu dentro da minha casa, com as minhas filhas, tá bom? Aguenta aí que eu vou partilhar com vocês. Fecha os olhos um minutinho e pede a graça do Espírito Santo, que nós vamos partilhar no meu cantinho do café, aqui com o pão da palavra de Deus, a palavra que dá sentido, que dá ânimo para a nossa vida, que dá esperança, que faz a gente compreender as coisas com os olhos da fé. É muito importante a gente acalmar o nosso coração e falar: Senhor Jesus, hoje pela iluminação do seu Sagrado Coração de Jesus, abre o entendimento da minha psique, né? Porque a psique é tudo aquilo que envolve a nossa mente, meu entendimento, a minha inteligência. Todos somos dotados de inteligência, uns mais, outros menos, porque inteligência é uma questão de exercício. Quanto mais você lê, melhor você fala, melhor você escreve. É um exercício. Então vem Espírito Santo sobre a minha vida e nos faz viver bem essa palavra de hoje, do dia 12 de julho, dia do Sagrado Coração de Jesus. Amém? Bom dia, queridas pérolas. Já vi aqui a minha querida Cristiane Gama dando bom dia para nós, pérolas queridas, e um recadinho que eu tenho para dar.
Todo começo de live eu faço esse convite e hoje estendo o meu convite aqui para você, querida mulher. Venha participar conosco da imersão de cura e libertação para nós mulheres. Toda quarta-feira, 19h30. Estamos vivendo nesse mês de junho e julho, estamos vivendo a espiritualidade dos 8 mergulhos de Naamã. Naamã, que era um general sírio, rico, influente, poderoso, cheio de medalhas, mas que se viu acometido pela doença da lepra. Começou a cheirar mal, pedaços do seu corpo começaram a apodrecer e cair. E aí então, Naamã recebe o convite do profeta para mergulhar nas águas do Rio Jordão e ser limpo, e ser liberto. Então nós estamos trabalhando essa dinâmica na imersão de cura e libertação para nós mulheres, da cura das nossas lepras. Sejam doenças espirituais, sejam doenças físicas, sejam doenças mentais, é necessário mergulhar. E esse mergulho, que a palavra se chama imersão, ela parte da nossa humildade, de receber esse dom de Deus. Ou seja, eu me inclino, eu faço o que o Senhor está me pedindo. Eu estou disposta a fazer o que o Senhor está me pedindo. Então aqui na imersão eu atendo você através da fé, da espiritualidade e da terapia. Atendo você, querida mulher, ensinando você a ser uma mulher melhor, uma mulher virtuosa, uma mulher segundo o coração de Deus. Revigorando não só a parte espiritual, mas o seu físico também. Nós mulheres precisamos de cura física. Precisamos voltar a cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, que é a nossa vida. Viu? E é isso que nós fazemos aqui. Eu e outras mulheres queridas compartilham de experiências, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, para que você, mulher, saia dessa depressão. Que você, mulher, saia dessa tristeza. Vamos descobrir a raiz disso. Tá bom? Ai, Lu, como é que eu faço para participar da imersão de cura e libertação? Estou com o WhatsApp aberto aqui. Você manda mensagem nesse WhatsApp que está aqui na minha live. Tá bom? Você vai mandar, Lu, eu quero saber sobre a imersão. Eu vou te explicar e você vai discernir se você quer fazer ou não. Tá bom? Lembrando que de mês a mês você tem que renovar a sua inscrição. Combinado? Muito bem. Tendo dito isso, vamos para a palavra de Deus, que hoje é solenidade. É dia solene, então temos 2 leituras. Fora o Evangelho, primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. Tá bom? Vamos lá então. Eu quero dar esse testemunho lindo do Sagrado Coração de Jesus. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Leitura. A primeira leitura está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, do 6 ao 11. Hoje as leituras são um pouco longas, né? Primeiro, o que a gente tem que entender? Que essa leitura foi escrita por Moisés, está no Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Número, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi experiências que Moisés viveu. Moisés, que é um dos patriarcas que fazem parte das 7 alianças. Existem 7 alianças firmadas de Deus para com o seu povo. Adão, Noé, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac e Jesus, que é a nova e eterna aliança. 7 alianças. A terceira foi a aliança com Moisés, né? Um dos patriarcas, e quantas coisas místicas extraordinárias ele viveu. Só que hoje, a síntese da primeira leitura, Moisés faz o povo recordar da sua vida antes da libertação. E é muito importante a gente abrir o nosso coração para lembrar todos os dias da onde que Deus nos tirou.
do cativeiro, das garras do faraó. Quando você ouve na palavra de Deus, faraó, Jezabel, Herodes, é a prefiguração do demônio, do inimigo de Deus, que quer que você se perca, que quer que você fique triste, que quer que você não prospere na vida. Tudo isso é a artimanha do inimigo. E na palavra de Deus existem alguns personagens que são prefiguração do demônio, como o faraó, daquela época que escravizava aquele povo. Por isso que todo mundo que é a favor de aborto, que é a favor de certas ideologias, que é a favor de um monte de coisa, ela serve esse faraó de rabo e de chifre que mora lá no andar de baixo, que é bem quente, que se chama inferno. Você tá entendendo? É fácil saber quando é de Deus, né? Quando é de Deus, não agride a vida. Quando é de Deus, luta pela família. Enfim. Então a palavra diz o seguinte, que Moisés falou para o povo dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Ele te escolheu dentre todos os povos da terra para serdes o povo perfeito e preferido. E o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos. Mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez aos seus pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, o rei do Egito. Então vamos fazer aqui uma breve reflexão. Traduzindo para os nossos dias. Jesus falou para mim na seguinte maneira, no meu coração, no meu estudo da palavra de hoje, o seguinte: Lu, que ele nos chama carinhosamente, lembra de onde eu te tirei? Lembra que até os seus 23 anos, você teve 9 overdoses pelo uso da droga. Você quase morreu. Lembra? Quando você morou na rua em Curitiba? Comendo lixo? Com todo o dinheiro que minha família tinha. Mas dinheiro não quer dizer nada. Dinheiro sem Deus é inferno. Dinheiro sem Deus é miséria. Você está entendendo? Então o que Jesus está querendo através da primeira leitura? Que Jesus não tinha vindo ainda aqui. Mas hoje nós traduzimos tudo na pessoa de Jesus. Ele falando: lembra, querida, de onde eu te tirei? Escuta, se eu já tirei esse inferno dessa pessoa da sua vida, o que você quer voltar para ela? Acontece, querida, que tem gente que gosta de comer a lavagem dos porcos. Depois não quer morrer. O número de feminicídio, né, é o maior da história do Brasil. Morre a cada hora no Brasil 5 mulheres por hora. Tá? Um número exorbitante. Só que o negócio é o seguinte: o cara já saiu da tua vida, tá te ameaçando, sai da cidade. Toma rumo da tua vida. Como disse aqui a palavra, para de se minimizar. De eu não sou digna, não sou capaz, e se eu não arrumar outro homem? Minha filha, você precisa de homem para viver? Você precisa de Jesus para viver. Pelo amor de Deus. Coisa mais ridícula que existe é a pessoa carente, né? Ou seja, preencha a tua carência fazendo algo de bom, alimentando a sua fé, fazendo terapia. Mas lembre, a palavra diz que um cego guiando outro cego, os dois vão pro buraco. Ou seja, um carente guiando outro carente, apoiado no outro carente, os dois vão se dar mal. Isso é fato. Você nem ser muito inteligente para saber. E eu recebo aqui dos haters no meu Instagram, alguma coisa que eu comento que dá alguma polêmica, a pessoa vem me agredir falando assim: ai, doutora, a senhora sendo psicóloga falando isso. Só que antes de eu ser psicóloga, eu sou uma pessoa que tem opinião própria, viu? Não é a minha faculdade que me define. É o que Jesus fez na minha vida que define, né? Tem coisa que eu falo, que eu me posiciono, porque é verdade. Ontem a pessoa é machista. Eu prefiro ser machista. Falei. Falar desse jeito. O que fez síntese da questão? Eu vi o vídeo
a mulher na cama com o cara pra dar o troco no ex. Tipo, mostrando agora que eu tô transando também, tô fazendo o que você fez comigo. Aí o povo falando pra mim assim, isso é um casal que faz esse tipo de coisa na internet. Piorou. E sabe qual que foi meu comentário? Meu comentário foi assim, ó, ridícula. Uma mulher que não se dá o valor, não merece valor. Ou seja, aquilo é mentira, ou não é verdade que ela viveu aquilo, piorou, porque ela está induzindo outras mulheres, criatura do gênero feminino. Porque tem uma muita diferença entre mulher e criatura do gênero feminino. Não é receber todo tipo de mensagem, mas ao contrário, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês verem aqui, eu recebi 2.600 curtidas do que eu escrevi. Deixa eu só abrir aqui o Instagram para mostrar para vocês. Ver se eu vou conseguir abrir, né? Em relação a esse comentário. Aqui já foi para 2.819 curtidas do comentário que eu falei. Ou seja, querida, se você não se dá o valor, você não merece valor nenhum. Viu? Se você aparece na rede social com a bunda de fora, com os peitos de fora, depois não quer levar uma paulada no meio da cara, sinto muito te dizer, mas teus valores estão totalmente deturpados. E o que eu sempre falo, eu moro aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, cidade de praia. É muita vagabunda por metro quadrado, você não tem noção. Você vai no banco, a pessoa tá de biquíni dentro do banco, de saidinha de banho dentro do banco. Escuta aqui, a praia é a orla da praia, não é dentro do banco, dentro do mercado, dentro da padaria. Eu tô da praia. Escuta, sabia que aqui tem família? Que tem pessoa de bem, pessoa correta? É isso que nós estamos vivendo. Uma inversão de valores, justamente o que a primeira leitura está dizendo aqui. Gente que gosta de ficar chafurdando, mexendo na lama do erro, do pecado. Chamando a atenção para si. Chamando a cobiça para si. Desculpa, o nome disso não é mulher. É criatura do gênero feminino. Não se dá o valor, não merece valor. Quer ser igual ao homem, tem que apanhar igual ao homem, então. Você quer ser igual ao homem? O lugar de mulher é onde ela quiser estar. Então vai lá carregar um saco de cimento. Quero ver você subindo num poste de 20 metros para trocar a fiação de energia elétrica. Não, o lugar de mulher não é onde ela quer estar. O lugar de mulher é onde ela merece estar. Esse lugar é conquista. E quanto mais parecida com Nossa Senhora você for, mais essa perfeição que a palavra de Deus está dizendo aqui vai se achegar até você. Sabeis que o Senhor é o único Deus. Continua a palavra. Ele é um Deus fiel. Ele guarda a sua aliança. Mas como nós somos especialistas em jogar a aliança com Deus fora, rapidinho. Pisou no nosso calo, olhou torto para nós, pronto, nós já joga fora. Aqui, gente, só para mostrar para vocês aqui, 2.819 curtidas, tá vendo ali? Do comentário que eu fiz ontem, que causou uma polêmica, que quando eu abri o Instagram, a gente tinha mais de 100 comentários do que eu comentei, positivos e negativos, né? Porque o povo tá vivendo isso hoje. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu seja feliz. Assina Satanás, né? Ele guarda a aliança. Quem joga fora a aliança somos nós. E ele estende a sua misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Ou seja, se eu sigo o mandamento de Jesus, ele me abençoa, ele me guarda, ele me protege. Essa semana eu contei para vocês que eu fui assaltada na rodovia Dom Pedro, com a arma na cabeça. O outro ladrão, que eu vi o rosto, queria me matar, me jogou dentro do porta-malas. O outro ladrão falou assim: nós não podemos matar, ela é uma mulher de Deus, porque a minha Bíblia, quando eu vou viajar, está no carro, em cima do painel do carro, onde eu vou orando. E eu tenho certeza que se eu fosse uma mulher, como diz o versículo 10 aqui, o Senhor não tinha me guardado com seus anjos, dentro do seu sagrado coração. Então a gente quer bênção, mas não quer viver a bênção. A gente quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço pela bênção. Olha o que diz o versículo 10. Mas Deus castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo perecer
e não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática, minhas queridas. Claro que aqui no Antigo Testamento, com a vinda de Jesus, nós não acreditamos mais que Deus castiga. Só fazendo aqui uma catequese. Deus não castiga mais, mas somos nós que colhemos aquilo que nós plantamos. Escuta aqui, fumei a vida inteira, tô com câncer no pulmão. Deus não tem obrigação nenhuma de curar, nenhuma. Eu me causei aquilo, ou seja, é consequência do que eu faço de errado. Não adianta choramingar, como disse o Padre Léo, nosso querido Padre Léo, saudoso, falecido, para aquela repórter da revista Veja, ou revista Época, não lembro, foi o maior bafafá na época. Aquela repórter querendo ridicularizar o Padre Léo, falou, por que o senhor não reza para o senhor ser curado de câncer? O que ele responde? Porque seria muito injusto eu pedir para Deus me curar de uma coisa que eu mesmo me causei, porque eu fui fumante a vida inteira. Ou seja, querida, vai pagar o que você mesma colheu. Se você faz uma conta acima do que você pode pagar, você vai passar vergonha e não vai conseguir pagar. Ou se conseguir, vai passar daquele jeito, sendo cobrada, os teus filhos. Manda dizer que eu não tô. Manda já ensinando teus filhos a ser filhote do encardido, ensinando a mentir, ensinando a enganar. É esse tipo de vida que nós queremos para nós? Não. E por isso que o Salmo de hoje vai responder dizendo assim, Salmo 102, o amor do Senhor, Deus, por quem o teme, é de sempre e dura para sempre. Mulherada está sendo tão enganada acerca do que é o amor, que ela pensa que o amor de Deus é igual ao amor humano, que só te usa e te joga fora. Não, não é assim. O amor do Senhor Deus, por quem o teme. O que é temor de Deus? Não é ter medo, ai que medo de Deus, não é isso que é temor. Temor é respeito ao sagrado. Quer ver como os valores estão se perdendo? Quando você passa em frente à igreja, em frente ao cemitério, você faz o sinal da cruz, faz reverência? Você tem vergonha do que os outros vão pensar de você? Aí mostra quem você é. O respeito ao sagrado, o temor do Senhor. Não importa se eu estou na fila de um banco, não importa se eu estou na fila do correio, eu sou uma mulher de Deus aqui na minha casa, sozinha, com as quatro paredes, de luz apagada, eu sou tanto de Deus quanto eu estou falando publicamente. Porque a Deus nós não enganamos, né? E a segunda leitura de hoje é uma leitura que eu amo demais, que é a primeira carta de São João, capítulo 4, do 7 ao 16. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus. Essa é a primeira leitura de hoje. E aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Traduzindo, mulherada, se a pessoa te pisa, te humilha, tem a toxicidade de falar coisa que te degride, que te humilha, que te deixa mal, essa pessoa não conhece o amor de Deus. Ela pode até ser da igreja, mas tem muito capeta dentro da igreja, viu? E vamos fazer um parênteses aqui. Esse amor que é a palavra de Deus é o amor ágape, agapoi, do grego, que significa amor doação, amor que se entrega. Não é o amor eros. O que é o amor eros? Amor carnal, amor de sexo, não é esse amor. Aliás, você quer saber quem te ama de verdade? Fica sem fazer amor com a pessoa. Por uma necessidade, uma cirurgia, porque ganhou um bebê. Aí você vai ver quem te ama de verdade, viu? O amor não se resume a sexo. Porque foi por amor, versículo 9, que Deus manifestou a sua vida entre nós, dando o seu Filho único ao mundo, seu sagrado coração ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Saúde. Ou seja, nós só temos vida se estamos com Jesus. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou, enviando o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados.
Versículo 11, ele nos chama de novo de caríssimas. Ou seja, você não é baratíssima. Você deu valor. Agora, dorme com qualquer um, abre as pernas para qualquer um, desculpa falar desse jeito. Que valor que você tem? Vale menos que uma vaca. O boi tem mais valor que a gente. Cuidado, querida. A vida não é assim. Eu faço o que eu quiser. Isso, a consequência vem lá na frente. Pode ter certeza disso. O que a gente planta, repito, a gente colhe. Olha o que diz a palavra: caríssima. Você foi comprada com um preço alto. Aqui o preço que você foi comprada. O sangue santo de Jesus na cruz. Ninguém, caríssimas, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, quem que é digno de pertencer à minha vida? Quem dá a vida por mim. E quem eu dou a vida pela pessoa. Em todos os sentidos. Né? Com respeito, com lealdade, com fidelidade, principalmente. Porque na palavra de Deus, o traidor é a mesma coisa que o assassino. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma em relação a caráter. Se Deus assim nos amou, devemos nos amar uns aos outros. E assim o seu amor será plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele em nós é que Ele nos deu o seu Espírito Santo e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, ele não faz amor, ele é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra linda. Esse amor que arrancou seu coração do peito. Mostrou para Santa Margarida Maria Alacoque essa espiritualidade, esse coração em chamas, esse coração pulsando. Quantas vezes no nosso dia, na nossa semana, a gente magoa o coração de Jesus, manso e humilde, falando coisa que não deve, coisa que não sabe, agindo de jeito que não deve, que não sabe. Escuta, eu tenho que perguntar para o Espírito Santo: eu posso acessar esse site? Eu posso ver essa série? Tem coisa que perturba a nossa mente. Tem coisa que nos deixa com vontades, instiga. Eu sou uma pessoa que vive a recuperação da dependência química, da dependência alcoólica. Se eu coloco ali série que não tenha bebida alcoólica, que não tenha cena de sexo, por que eu vou instigar a mulher velha que tem em mim, que foi promíscua, que foi usuária, que foi dependente? Fuja, fuja, querida, por amor a Deus, porque Ele ama. E o Evangelho de hoje, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, capítulo 11, do 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aguenta aí que eu tenho testemunho do Sagrado Coração. Não sai daí não. Traduzindo a palavra, você pode ter 1000 faculdades, 1000 pós-graduação, títulos e honrarias como Naamã, que nós estamos vivendo a imersão dos 8 mergulhos de Naamã. Mas se você não conhece a Deus, você não tem nada. Você é vazia. No meu grupo de oração tinha um senhorzinho analfabeto, seu Toninho. Que pregação! Ele nem levava a Bíblia porque não sabia ler. Mas que sabedoria! Quantas curas Deus fez na vida de tantas pessoas pela oração do seu Toninho que não sabia ler e escrever. Porque ele veio revelar o seu segredo, a sua intimidade, o seu poder, àqueles que são pequeninos.
pequeninos de coração. Não existe nada mais nojento do que uma pessoa arrogante que sabe tudo. Tudo ela sabe, já percebeu? Deus, vomita essa pessoa. A minha mãe sempre me ensinou: quem é, não diz que é. Quem sabe, não precisa ficar mostrando que sabe. E continua a palavra dizendo: foi assim, Pai, do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quis revelar. Agora, olha o segredo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Está cansada? Está sobrecarregada? Está chateada? Vai até o Sagrado Coração de Jesus, entrega as suas dores. Ninguém sofreu mais do que Jesus, pode ter certeza disso, e sofreu por mim e por você. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga de madeira que coloca no lombo do boi para arar a terra. Na ponta daqueles ganchos tem um rastelão gigante, pesado, que vai preparando a terra para poder plantar. Hoje nós temos colheitadeira, nós temos roçadeira, nós temos equipamento tecnológico para plantar. Mas na época de Jesus não tinha. E ainda alguns países usam esse sistema aqui. Quando chega no final do dia, aquele boi tá aparecendo até o osso do boi aqui, porque machuca. Isso se chama jugo. Tem que trocar o animal para poder continuar arando a terra. Tem que deixar aquele animal fazendo febre durante alguns dias, sendo curado, para depois que ele volte a trabalhar. Então o que Jesus está falando aqui? Tomai sobre vós o meu jugo, o meu peso. Troca comigo. Para de sofrer pelo que não te pertence. É isso que Jesus quis dizer. Para de ser condenada e ficar carregando peso de pessoas nas suas costas, querida. E troca comigo. Eu carrego por você. Tá sofrendo com seu filho, com seu marido, com a sua situação aí de alguém que te fez algo de ruim? Troca comigo. Dá ele para mim. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encerrando esse café com pão da palavra, com um breve testemunho. Quando a minha filha Camila era adolescente, a minha filha mais velha, que, gente, eu tive 8 filhos, viu? 5 vivos e 3 no céu. E a mais velha se chama Camila, vai fazer 35 anos. Mãe da Angélica e do Heitor. Já sou vó de 3 netos, né? E quando ela era adolescente, ela chegou pra mim em casa e falou assim: mãe, porque eu nunca deixei meus filhos dormirem na casa de ninguém. Nem de vô, nem de vó, nem de tio, nem de tia. Enquanto eles não souberam se defender. E eu era aquela mãe que eu chegava, né? Já fazia psicologia e tudo, já fazia um monte de curso nessa área. Eu sentava com eles pequenininho, mostrava foto de criança abusada, de criança estuprada, jogada no meio do mato, tudo para eles terem pavor de aceitar alguma coisa de alguém. Foi assim que eu criei meus filhos. No sistema hardcore, né? Sistema bruto. Só fez bem. São tudo adulto hoje, tudo formado, tudo casado, tudo tocando a sua vida. Graças a Deus, né? E a minha filha Camila era adolescente e falou assim: mãe, fulana. Isso eu já era muito de Deus, eu já era missionária da igreja, e já era também psicóloga de vários padres, porque essa história na psicologia na minha vida foi o meu bispo, que falou que eu tinha que fazer psicologia. Eu já era formada em música, já era formada em enfermagem. Aí ele fez eu formar em psicologia, porque os padres tinham, né, mais afinidade de partilhar comigo. Eu fui pregadora de vários renascens no Brasil, que são encontros da renovação carismática para seminaristas.
E aí ela me falou, mãe, fulana pode vir dormir... Não, eu posso dormir na casa da fulana? A hora que ela me falou o nome da fulana, me arrepiou minha coluna e falou assim, vamos fazer o seguinte, que com adolescente você tem que saber jogar, né? Senão você perde ele. Pro mundo, pro traficante, pra prostituta, você perde ele. Então você tem que ganhar ele pra você. Falei assim, filha, vamos combinar o seguinte? Primeiro ela vem em casa dormir. Dependendo como for, a mãe vê o jeito dela, a mãe deixa você dormir na casa dela. Combinado, mãe. E na minha casa sempre tem, inclusive tem aqui na minha sala, que a intronização do Sagrado Coração de Jesus é uma prática que se dá de você consagrar a tua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, que é aquele casal. Pode ser através de quadro, pode ser através de 2 imagens. O meu eram 2 bustos que uma artista plástica fez para mim, era a coisa mais linda. Deixa eu abrir aqui para você ver, vou colocar aqui para você ver as imagens. Que se você não tem, você tem que fazer os exercícios espirituais para entronização na sua casa, e é um padre que entroniza. Não pode ser outra pessoa, tá bom? Padre, se não me engano, até o diácono pode. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Imagem dos Sagrados Corações. Então essa imagem sempre teve na minha casa, e a espiritualidade diz que ela tem que ficar na porta da entrada, ou seja, quando a pessoa abre a porta da tua casa, ou quando ela vai entrar na tua casa, a primeira coisa que o olhar dela cruza é com essa imagem, que pode ser um quadro, como eu falei, ou pode ser outro tipo de imagem. Essas 2 imagens aqui, certo? Quando essa menina, amiga da minha filha, chega na minha casa, a fulana, eu que recebi, a Camila estava no quarto, estava com a minha comadre na sala, eu tinha acabado de ganhar, se não me engano, o Antônio, era bem pequenininho, estava no meu colo. A hora que ela entra na minha casa, ela bate o olho nos Sagrados Corações e volta de ré, gritando assim, oi filha, entra. Ela gritava assim, ó, não, eu não posso ficar aqui, na casa do rei o cavalo não entra, na casa do rei o cavalo não entra. Olha, me arrepia tudo. Foi de ré, vai de reto, Satanás, de retro, Satanás. Dá ré da minha vida, Satanás. Camila veio e falou, mãe, o que você fez com a menina? Minha comadre, não, a gente não fez nada. Ela entrou, quando ela bateu os olhos na imagem do Sagrado Coração, 2 Sagrados Corações, ela voltou de ré, gritando, na casa do rei o cavalo não entra. Sabe o que é cavalo, né? Em algumas seitas satânicas, o cavalo é aquele que recebe o espírito. É o cavalo. Né? Por isso hoje tantas pessoas querendo ser animal, ser cavalo, ser cachorro. Fica esperto, tudo tem um fundo de espiritualidade consagrada ao demônio. Você tá entendendo? Então, minhas queridas, na casa do rei o inimigo não entra. Na casa da rainha o inimigo não pode entrar. Glória a Deus. Então fica aqui esse lindo ensinamento para nós consagrarmos a nossa casa ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Glória a Deus. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que o inimigo seja derrotado, que Maria passe na frente e pise na cabeça da serpente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero orar por você nesse momento. Você que tem andado perdida, sem propósito, você que tem andado buscando o valor das pessoas, dos homens, se esconde agora no Sagrado Coração de Jesus nesse dia 12 de junho. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teus venenos. Ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate.
sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Entregando para Nossa Senhora também, nossa pérola maior, exemplo de mulher virtuosa, exemplo daquela que até hoje luta pela humanidade para fazer o seu filho conhecido e amado. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E essa menina que eu contei para vocês, eu falava para Camila assim, filha, convida ela para ir no grupo de oração, vamos rezar por ela. Se ela precisar de alguma coisa, pode falar que a mãe está aqui. Mas infelizmente ela já vivia por caminhos bem tortuosos e essa menina morreu alguns meses depois, novinha, de overdose pelo uso de droga. Foi muito triste e ela iniciava as outras adolescentes no caminho da droga. O irmão era traficante. Então, para você ver como o Espírito Santo revela, não é à toa. Amém? Então, só dando o desfecho da história aqui, que quando a mãe escuta, é porque o Espírito Santo já está avisando. Mas para isso nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Amém? Minhas queridas, ótima sexta-feira. Se você vai na Santa Missa hoje, assim como eu vou aqui em Paraty às 18h20. Nos encontramos nessa Eucaristia Santa e Bendita. Amém? Ótima sexta-feira. Café com Pão da Palavra toda segunda a sexta, às 10h30. Eu vejo vocês na segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe. Que o Sagrado Coração nos esconda sempre em sua presença. Beijo. Quer acompanhar essa live depois na íntegra? No meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, daqui a pouco eu coloco aqui nos stories para você seguir o canal, tá bom? Inscrever. Por onde eu ando, sinto sua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado coração, coração, sagrado coração. Deus abençoe, gente.